seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva e hoje vamos tratar de um tema que é apaixonante. Eu estou falando da inteligência artificial, em especial da encíclica papal chamada Magnificat Humanitas. E para falar desse assunto, eu estou recebendo aqui o professor Maurício Bozartski, ele que é doutor em filosofia, professor na Universidade Federal de Mato Grosso, recém-chegado a Cuiabá e já aqui, né, dando a honra de estar conosco, falar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre esses tempos modernos ou pós-modernos, né, professor? Bem-vindo. Obrigado, Cláudio. É uma honra estar aqui, agradeço o convite. De fato, é um tema bastante interessante, né? E a filosofia é o locus adequado, né, para tratar, porque se trata tanto de uma questão ontológica, né, que o Papa traz na encíclica, mas também uma questão tecnológica. Nós, atualmente, a filosofia tem enveredado muito, especialmente a minha tese, a minha pesquisa é no âmbito da filosofia da tecnologia. Então, agradeço muito o convite, me sinto honrado de estar aqui falando com o povo de Cuiabá, no Mato Grosso, e espero que a gente possa fazer reflexões úteis para as pessoas. Eu senti que você vestia essa camisa mesmo. Sim, eu visto essa camisa. Eu acho que eu fiz uma das primeiras teses em língua portuguesa sobre filosofia e tecnologia, traduzi alguns textos. Estou inserido num grupo que tem pensadores argentinos, americanos, holandeses, a gente interage, né, uma sociedade. E, de fato, a inteligência artificial surge, né, com bastante força nos últimos 5 ou 7 anos e é um tema que interessa bastante. Ótimo. Nos acompanha na entrevista também o subsecretário de Comunicação, José Marques, dando a honra da sua presença. Muito bem-vindo. Cláudio, professor, uma honra estar aqui participando desse assunto que eu gosto muito, que está ligado à inteligência artificial, que eu costumo dizer que não é o passado, é o futuro. Não é o futuro, é o presente. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente olha para essa discussão, a gente pode pensar assim, é inevitável, né? A gente tem a sensação de uma aceleração, né? Realmente parece que o futuro, que a ficção está cada vez mais próxima da nossa realidade, do nosso dia a dia. Eu confesso, professor, que sou apaixonado pelo tema também, li alguns livros do Isaac Asimov, né? E o Asimov já escrevia As Três Leis da Robótica em 1942, né? Já falava sobre robôs, sobre inteligência artificial, sobre essa discussão ética tão importante e essas travas, né, para que os robôs não viessem a machucar os seres humanos, né? Então tem as 3 leis da robótica. E aí a gente vê a ficção no cinema, né? Falando de 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu estou falando de O Homem Bicentenário, de Inteligência Artificial, do Steven Spielberg. Tem uma série russa extraordinária, não sei se o senhor viu, que é o Better Than Us, que é um robô de família, que também é fantástico, a discussão ética. E a encíclica papal, para aqueles que não estão acostumados, não são católicos, não ouviram falar desse termo, né? É uma carta circular que serve como uma doutrina, uma carta magistral, que serve como orientação para todo católico. Mas o Papa Leão, ele, na verdade, faz uma convocação para toda a família humana. E ele cita seu antecessor Leão XII, né? Que escreveu a teoria do trabalho. Então, a Rerum Novarum. Né? Então, em 1800. E é uma correlação muito grande, né, professor, da preocupação que ele traz, que é a substituição do homem pela máquina. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho disso, né? Há sempre essa coisa de comparar a inteligência artificial com a inteligência humana. E a encíclica ela não vem condenar a tecnologia, pelo contrário, né? Ela vem defender o homem. Exatamente. É excelente a questão. O Papa que temos hoje, né, o Robert Prevost, norte-americano que conviveu com a América Latina por um tempo, ele é da ordem agostiniana, certo? E ele escolhe esse nome justamente por admirar seu predecessor, que há 135 anos lançou uma encíclica chamada Rerum Novarum, cuja preocupação era com o avanço da Revolução Industrial, né? A igreja se preocupava ali com as transformações inequívocas que a Revolução Industrial trazia, como a eletricidade, como os modos de produção, mudou completamente o seio da sociedade, né? Até hoje somos frutos dessa revolução, das organizações, do trabalho e tudo mais. E o Papa Leão XIV lança, então, 105 anos depois, não foi um simples evento, não foi um tweet, não foi uma entrevista, ele juntou ali pessoas importantes e fez a leitura ao vivo, né?
E detalhe interessante, estava na bancada um CEO de uma empresa, da Anthropic, cujo nome é Christopher Crisola, que é um canadense, um jovem de 33 anos, estava presente. Então, de fato, a IA marca muitas coisas que podem ser analisadas, e de fato a preocupação é porque ela se insere nesse mundo também industrial, né? A IA não gera uma nova ordem no sentido de deixar para trás. Aliás, as revoluções têm essa característica, né? Ela não deixa para trás as coisas, né? Ela vai trazendo... É um pouco como a ciência, né? A construção de tijolinho por tijolinho. A própria escrita, a própria linguagem, agora nós estamos falando de IA como LLM, né? Grandes modelos de linguagem, ela se insere numa tradição bíblica, filosófica, né? Se você pegar a ideia de no princípio era o verbo, o Papa cita a questão de Babel, né? Que seria quando os humanos se tornam arrogantes e querem construir uma torre, quer em cima a tecnologia para chegar aos céus, e aí são confundidos pela linguagem. Então, de fato, a linguagem é a forma como os humanos organizam o pensamento. A linguagem é anterior a todo o conhecimento, é a forma como nós nos expressamos, é a forma como nós armazenamos informação. E eu particularmente gosto de um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo da virada linguística, que vai falar que os limites do nosso mundo são os limites da linguagem. E o grande problema da gente transferir isso para as máquinas é que a gente transferiu o nosso core, né? O nosso núcleo, e isso vai ter consequências, que eu espero que ao longo do programa a gente possa falar mais sobre isso, que remontam lá já desde Platão. A filosofia se ocupa disso, né? Mas é interessante esses marcos, e o fato de ter um CEO de uma empresa ao lado do Papa é bastante, enfim, emblemático, até porque essa empresa Anthropic é a que criou o Claude. E não é sem assimetrias esse processo, porque, como dissemos, está dentro da Revolução Industrial, dentro do capitalismo, e as empresas, elas têm CEP, tem zip code, né? O Claude é uma empresa que, por exemplo, se vocês pesquisarem, ela foi utilizada, está sendo utilizada na guerra do Irã, foi utilizada na Venezuela como inteligência para subtrair lá um aluno, né? Então, essas empresas não são neutras, né? Recentemente, a OpenAI quis dar para o governo americano 5% das ações, que não implica em dar 5% das ações para eles terem dinheiro. O governo americano não precisa de dinheiro, implica ele está dentro, eles têm informação a todos os momentos, né? O que nós pensamos, as pessoas hoje usam IA para confessionar tudo, né? O governo americano chegou a proibir, inclusive, a venda, a comercialização do mito, né? Que é uma das inteligências artificiais da Anthropic, né? Exatamente. Então, é um confessionário moderno, né? As pessoas vão lá. Inclusive, alguém foi preso esses dias porque estava aqui em Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, né? Que o FBI passou. Então, pega uma outra empresa, ela se chama, para quem gosta do Senhor dos Anéis, curiosamente, Palantir, né? É uma outra empresa de IA. E a Palantir, no universo do Senhor dos Anéis, é aquela esfera que consegue ver qualquer coisa em qualquer tempo e até ler pensamentos, né? Então, é mais ou menos essa... Só que é uma arma do inimigo, uma arma do mal, né? Então, a preocupação do Papa é justamente... Ele vai falar da Torre de Babel no momento, mas vai chegar a Neemias, que é um outro trecho, um outro livro bíblico, né? Onde ele fala que quando encontraram Jerusalém em ruínas, as pessoas todas se reuniram e cada um tinha uma função. Então, essa parte ontológica do valor humano, né? Se a Revolução Industrial já foi uma preocupação que nos reduzia simplesmente a corpos, a funcionários, a pessoas desempenhando uma função na fábrica, qual é o nosso papel dentro da IA? Porque, de fato, ela altera todas as nossas formas de organização, né? Estamos aqui falando dela, mas o mundo do trabalho vai sofrer alterações, a geopolítica já sofre. Então, se você pegar um ditado que acontecia na década de 1970, diziam lá nos sindicatos americanos que a fábrica do futuro só teria uma pessoa e um cão. O cão estaria lá para não deixar a pessoa encostar na máquina e a pessoa estaria lá para alimentar o cão. Seria essa função. Então, de fato, ela vem em todos os níveis, né? A gente, se você for ali a UFMT, há seminários, há comissões sobre o uso da IA, né? Os meus colegas preocupados como é que vai ser agora dar trabalho, dar prova, né? Então, assim, ela de fato altera. Só que em níveis mais profundos, né? Espero que a gente possa... Sim, professor, existe alguma diferença na filosofia entre inteligência e consciência? Até porque, recentemente, há alguns meses, alguns cientistas, eles dizem ter mapeado o cérebro de uma mosca. E aí eles colocaram dentro de um programa de computador e aquela simulação começou a se comportar como uma mosca.
De fato, existe essa diferença dentro da filosofia? A questão Pô, se eu responder essa questão, eu posso me aposentar. Mas o fato, a questão da inteligência, da linguagem, vou pegar o Platão. Remonta a Platão, por exemplo. Platão, lá nos seus primeiros textos, ele já quer falar o que é conhecimento, certo? Então, ele vai estabelecer a questão da doxa, né? O que é a doxa? A opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Às vezes ela pode estar certa, às vezes não. Mas o objetivo da filosofia é deixar essas opiniões de lado para chegar a um conhecimento. Certo. Esse conhecimento ele é coletivo, ele é tratado por um episteme. E o Platão já fala que as pessoas têm similaridades linguísticas. E acho que isso está correto. Por exemplo, eu já vou fazer um link para os LLMs, né, os Large Language Models. Por exemplo, qual é o nome daquilo ali? Todo mundo se eu perguntar para todo mundo qual é o nome daquilo ali, todo mundo vai dizer a lâmpada. Certo? Está errado? Não está. É uma lâmpada. Agora, as pessoas sabem ou só tem o nome da lâmpada? Por exemplo, sabe se ela é um LED, uma fluorescente, uma incandescente? Sabe como é que ela funciona? Sabe como é que os detalhes, né? A energia vem e tudo mais? Ou seja, a maioria de nós não sabe. Né? A maioria de nós, como o smartphone, né? A maioria de nós não sabe como eu mando um WhatsApp para você aqui, como é que ele chega. Nós somos usuários, né? E nós não temos essa episteme sobre o assunto. Já as IAs têm. Por serem modelos de linguagem que não foram crescidas como cérebros artificiais, e os engenheiros, os arquitetos não sabem direito como funciona isso, né? Funciona com parâmetros, funciona com peso e tudo mais. Uma IA vai saber o que é a lâmpada e vai saber explicar todos os conceitos. Poucos humanos têm isso, né? Então, assim, sobre o comportamento de certos animais, o que na filosofia nós chamamos de formas de vida, né? Então, voltando ao mesmo Wittgenstein, ele disse que se um leão falasse, eu não compreenderia. Por quê? Porque a forma de vida dele é outra. As expectativas. Forma de vida seria o quê? Seria todo o conjunto de expectativas, de ideias. Por exemplo, quando eu acordo, eu penso no quê? Eu tenho uma agenda, certo? Pensemos na vaca, por exemplo. Qual é a agenda da vaca? Quando eu acordo. A agenda da vaca, possivelmente, eu não sou da área, mas a agenda da vaca seja comer. Porque eu saiba, uma vaca tem que comer 2% do seu peso. Então, se uma vaca pesa 450 quilos, mais ou menos, tem que comer 9 quilos de grama diariamente. Então, ela tem que... Se um bocado da vaca deve ter 1 a 2 gramas, ela tem que passar 9 horas comendo. Então, ela não tem tempo para outra... É claro, se proteger de predadores e tudo mais. Então, se comportar como um animal é uma questão. O que é inteligência humana, né? Por exemplo, o Elon Musk, que é um outro desses tubarões, as Big Techs, tentou criar o Starlink, que é mais ou menos... Você citou várias Neuralink, ficções, né? Neuralink. O Starlink é outra, a Neuralink. São 2 empresas dele. Você citou algumas ficções, mas o Matrix, que é clássica, que é baseada em Descartes, em Platão, tem um momento lá que o Neo, eles inserem um plug de computador atrás, né? Eu sei Kung Fu. Né? Só que nós não sabemos, não funcionou o Neuralink, porque nós não sabemos aonde conectar. Qual é a parte... Por enquanto. Do cérebro. Eles mataram já 40 chimpanzés tentando, tudo novelo, né? Então, assim, o professor Nicoleles, que é um brasileiro que estuda isso há muito tempo, falou, nós não sabemos onde está a mente. Sim. Para pôr um chip na mente. Eu não sei, por exemplo, onde é que eu guardo a memória do que eu estou falando agora? Onde que está, né? Onde é que está aqui dentro? Onde é que eu estou buscando, né? Não é como um microchip. É diferente. Então, o que os pensadores que estudam mais a fundo a IA, no campo da filosofia, da neurociência, eles não tentam alterar o conceito de inteligência, mas o conceito de agência. Então, IAs são capazes de promover agências, ou seja, são capazes de mudar o mundo do trabalho, as organizações, elas são, né? Literalmente, são capazes de muitas coisas, né? Porque, veja só, voltando a essa coisa de inteligência orgânica e inteligência artificial, quanto tempo leva para eu produzir um humano inteligente? Mais ou menos. Um humano inteligente? Que você conhece quantos? Mais ou menos pronto. Um humano que nós possamos considerar pronto. Que saiba ler e escrever. 20 anos. 20 por aí. Vai. 20 anos, por aí, né? Supostamente. O que acontece com o humano como o Einstein, o Newton, quando ele morre? O que acontece com a sua inteligência? Com ele vai também o conhecimento, vai toda, né, a capacidade de fazer síntese, sinapses e tudo mais. Com as máquinas é um pouco diferente, né? Se você pegar, por exemplo, a capacidade humana de aprender,
Nós levamos aí por volta de 20 anos para produzir um humano capaz de fazer sínteses ou saber o que é uma lâmpada, assim por diante, né? E as máquinas, elas seguem, não é uma lei da física, não é uma lei da natureza, mas é uma lei do marketing, elas seguem uma ideia que surgiu lá na década de 70, com a computação, que dizia que a capacidade de processamento tem que ser dobrada, enquanto o tamanho do armazenamento tem que ser reduzido pela metade. Essa é a lei de Moore. Isso vem acontecendo gradativamente ou mais. Hoje, no fio de cabelo, você tem a capacidade aí de quase meio cérebro humano. E tem outro problema. O problema é que eles organizam o pensamento de uma forma lógica, por parâmetros, muito mais eficiente que o humano. Por exemplo, se nós pegarmos todos os estudantes do 3º ano do ensino médio do Brasil, agora, e desconectá-los, e fazer a simples pergunta: o que aconteceria com o planeta Terra amanhã se o Sol passasse a irradiar apenas raio-x ou infravermelho? Porque o Sol, como todas as estrelas, irradiam 7 formas de energia, né? Mas se o Sol passasse a irradiar apenas infravermelho, quantas pessoas você acha que no Brasil me responderiam sem estar conectados? Pouquíssimas. Vixe, bem pouco. Bem poucos. A máquina conseguiria. Por mais que ninguém programou isso na máquina. E outro aspecto é que eu traçaria cenários, né? Eu perguntar que plantas eu poderia produzir. Sim, ela traçaria cenários e traria... Sim. Ou seja, ela está... falamos de inteligência, a gente acredita que a inteligência é o quê? Raciocínio, né? Memória e criatividade, basicamente, grosso modo, né? Então, quando a gente criou tecnologias, que são o quê? Máquinas capazes de fazer a técnica, a calculadora foi inventada por Blaise Pascal, tem o ábaco e tudo mais, a gente transferiu para as máquinas o raciocínio. Por exemplo, por melhor que seja um humano aqui, se eu fizer um cálculo, uma pergunta complexa de quanto é 296 milhões dividido pela raiz cúbica de 82,3, ele pode até fazer, mas a máquina faz instantaneamente. A memória também, me parece que a das máquinas é mais eficiente, melhor organizada, melhor acessada, né? Por exemplo, para eu lembrar de coisas de 2 anos atrás que eu fiz, vai vir com lapsos, vai vir com fissuras. Na máquina, se eu organizei direitinho em pastas, eu consigo acessar por tema. Diga-se de passagem, a memória vai ser reconstruída. E é reconstruída. A partir da bagagem que Exatamente. você tem hoje. Nunca é Fidedigna. aquela viagem de família, de férias, sempre vai ser potencializado para o bem. Você não vai lembrar as coisas ruins. Vai ter ruins. alguns pontos, né? O cérebro tende a transformar as experiências em coisas boas e tudo mais, né? Agora, professor, uma coisa que é interessante, assim, tem um trecho que eu queria ler, que talvez seja o cerne da preocupação, da preocupação da encíclica, que ele diz assim: a imitação artificial de uma comunicação humana positiva, palavras de conselho, amizade, empatia, amor, pode revelar-se gratificante e até útil, mas em utilizadores pouco conscientes, pode induzir em erro e criar a ilusão de estar em relação com um sujeito pessoal autêntico. Quando a palavra é simulada, não é encarnada, ela não constrói uma relação, mas sim uma aparência dela. E aí a gente pode falar de Baudrillard, né, dos simulacros e simulações. Exatamente. Né? A imitação artificial da relação de cuidado ou de acompanhamento pode tornar-se perigosa quando se insinua um contexto pobre de relações e afetos concretos. Então o risco não é tanto de uma pessoa que ela acredite estar falando com outra pessoa, mas que ela perca o desejo de procurar verdadeiramente o outro. Bom, essa é uma questão muito interessante, né? Porque as empresas são desenvolvidas no seio de empresas, né? Isso é um fato que a gente tem que fazer um parênteses antes disso, que é uma questão que eu levanto desde a tese. O Brasil perdeu, de novo, uma revolução no Estado brasileiro. O Estado brasileiro, aliás, as revoluções industriais, nós não temos trem, né? Chegando aqui na Assembleia, você vê um estacionamento maravilhoso ali. Quantos carros brasileiros tem ali? Nenhum. Não achei nenhum. Mandamos o Gurgel para Cucuia. O Gurgel, saudoso engenheiro Gurgel, não está mais aqui. Coreano, chinês. E isso se repete com o carro da segunda revolução industrial. Agora vamos para o celular, né, para os microchips. Qual é a empresa brasileira de celular? De smartphone. Ou seja, nós usamos empresas norte-americanas, ou sul-coreanas, ou chinesas. Enfim, nós abdicamos dessa revolução, nós ficamos felizes em... e aí tem termos do acordo. Por exemplo, quem instala um aplicativo no seu smartphone, ou o próprio smartphone, você aceita os termos do acordo. Então, por exemplo... Sem nem se perguntar o que você está aceitando de você é um usuário, né? Veja que o termo que te dão é um usuário. Existe um outro ramo na realidade que te chama de usuário, que não é positivo. E aí você não paga nada. Se você não está pagando nada, é sinal que a mercadoria é você.
né? Então, a IA surge nesse tempo e ela tem que ser agradável, ela tem que ser né? Ela tem que ser amigável, né? Uma plataforma amigável. Então, por exemplo, uma das coisas que mais deu trabalho para educar o ChatGPT foi para ele ser cordial. Porque ele é desenvolvido dentro de uma racionalidade lógica. Dá um exemplo. Esses dias eu estou na coordenação do curso, e aí, né, o pessoal estava em greve lá, eu estava querendo atender várias coisas e meu celular estava disponível e as pessoas me perguntavam coisas muito óbvias. Eu estava estressado, por exemplo, de me perguntar quando é que começa as férias. Eu falei, olha o horário acadêmico no site da instituição. Olha o calendário acadêmico. Eu falei, eu e você vamos ter que olhar, pô. Então vai lá e você olha, né? Ou usa o Google. Então, se você pegar, por exemplo, um ChatGPT, um Claude, uma LLM que é caríssima, né, que é sofisticadíssima, e usar para perguntar qual é a capital da Espanha. A vontade inicial da máquina, ela fazia isso, era mandar você a todos os tipos de lugares possíveis, né? Mas, pô, você tá usando uma engenharia sofisticadíssima, para perguntar uma coisa que tá no Google. Gastando água do mundo para isso. Fala, usa o Google. Porque nem eu fiz com o meu aluno. Eu falei, usa o Google. Então, de fato, ele teve que ser criado por uma plataforma que é desde o Steve Jobs, quando lançou o One Device, que é o iPhone. Por que o celular, o smartphone, é a tecnologia mais difundida e mais usada da humanidade? Porque não tem limite de idade. Um carro tem limite de idade. Ele não tem barreira de gênero, ele não tem barreira cultural. Um Maasai, um suíço, qualquer pessoa pode usar um celular tendo acesso, e ele é intuitivo, né? Então, a questão dessas tecnologias, dessas big techs, é que elas têm que ser amigáveis. E as IAs, por serem amigáveis, elas sempre vão mentir, né? Você pode estar... você trabalhar com a sua vaidade. Ela vai massagear a sua vaidade. Entende? Eu acho que a preocupação do Papa é essa, porque às vezes as pessoas precisam... de críticas. Entender. Dizer, olha, tá bom. Se você for daí, nossa, você está arrasando. Esse texto é bom. Incrível. E às vezes você precisa de um cara olhar e dizer, pô, isso aqui é uma porcaria, né? Existiram duas situações, Cláudio e professor, que eu já vi, né? Uma colega minha veio falar comigo falando que pediu uma oração para a IA e a IA fez a oração dela. E uma outra situação que aconteceu, professor, foi que eu toco as missas desde 2001, sou católico. E um certo dia eu falei, eu vou perguntar para a IA quais os cânticos que ela me sugere na liturgia de domingo. Eu coloquei lá o folheto da missa e pedi para que ela fizesse ali as sugestões. E ela me passou vários cânticos tal, e até fez uma reflexão. Mas teve um cântico que ela colocou, que ela mudou a letra do cântico só para se adaptar à liturgia. Por que eu sei? Porque eu conhecia o cântico. Então existem essas situações que ela faz, né? Exatamente. Então, justamente nesse contexto da escolha, né? Ela mudou o cântico, um pedaço da letra do cântico para se encaixar na liturgia. Daí eu falei para ela, olha, esse cântico aqui eu conheço, não é assim. Ela, me desculpe. Exatamente. Se você não souber do assunto, e normalmente a gente vai procurar essa plataforma porque não sabe, né? Esse é um teste. Se você não souber do assunto, de fato, ela vai te levar para uma coisa amigável, né? Você tá lá, vou colocar meu treino da academia. Daí eu coloco lá, vou 5 dias e tal. Aí eu coloco lá, quarta eu não fui. Não, mas tudo bem. Terça você fez uma carga ótima. O personal trainer fala, pô, amigo. Então, só que isso aí, ela poderia ser desenvolvida de outra forma, mas ela não seria amigável. Sim. E se ela não fosse amigável, ela não estaria dentro do algoritmo, que é uma das coisas muito perigosas nesse mundo novo, né, das redes sociais e tudo mais. E você não ficaria, ninguém gosta do contraditório. Por exemplo, eu não vou passar o dia, se eu abrir o Instagram, vai aparecer coisa do Vasco. Infelizmente, né? Mas é só um século ruim. Como diz meu amigo, é só um século ruim. Igual da seleção, logo passa. Se começar a vir coisa só do Flamengo, que é o seu time, eu não vou ficar naquilo ali. Então vai aparecer Edmundo, Romário, as áureas, né? Os tempos áureos, eu vou ficar por ali, né? Então ela é desenvolvida, ela te conhece, ela cria essa bolha, né? O algoritmo, o filtro da bolha, para você não sair dele. Por quê? Porque eles querem que você fique ali. A IA não surge do nada, ela surge de uma infosfera, onde a gente já tem câmera,
onde a gente já fazia microtarefas. E esse excesso de conforto é o que ele traz aqui, né? Exatamente, é uma dopamina barata ali, você fica ali, você fica relaxado, porque o mundo, às vezes, a realidade, às vezes, é problemática. Sim, sem dúvida. Então você sair da cama, às vezes, para resolver problemas e tal, então você fica procrastinando e fica ali, e é confortável, né? Esse não, mas no futuro os robôs vão fazer tudo isso e a gente vai poder ficar só procrastinando. Inclusive... fazer um intervalo. Eu sei que a conversa está ótima, mas a gente precisa ir rapidinho para o intervalo. Já voltamos. Estamos aqui com o professor Maurício Bozatsky, refletindo um pouco sobre a magnífica Humanitas, a encíclica papal. Nos acompanha aqui também o José Marques, que é nosso secretário adjunto de comunicação. Então a gente volta já. Continue conosco. Eu disse que era rapidinho, estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva, hoje conversando sobre inteligência artificial, sobre a encíclica papal Magnificat Humanitas. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o professor, doutor em filosofia, Maurício Bozatsky, ele que estuda o assunto há muito tempo, a sua tese foi sobre a filosofia da tecnologia. Então, realmente... um primeiro bloco maravilhoso. Se você perdeu, não se preocupe, se organize para ver as reprises que estão na nossa programação. Nos acompanha também o jornalista José Marques, ele que é o nosso secretário adjunto de comunicação. Zé, você estava querendo fazer uma pergunta? Nós falávamos muito sobre comportamento, né? E da IA, de fato. E eu lembrei que tem um clássico do cinema que é o Interestelar. Sim. Um filme maravilhoso. E o melhor filme que eu já assisti na minha vida, inclusive. E no momento que eles estão saindo da Terra, eles têm um robô chamado TARS. O TARS, ele é uma inteligência artificial que ele vai também conduzindo toda a tripulação da nave, enfim. E tem um momento, professor, que eles pedem para o TARS ser menos engraçado, né? E tem as porcentagens ali disso, né? Do humor, dessa calibragem de humor. E cai justamente com o que você estava refletindo, né? Sobre essa questão filosófica do comportamento mesmo da IA. Então, de fato, o Interestelar, eu concordo, e o Christopher Nolan é um dos maiores diretores, e aliás, é um filme novo agora, não é dele, mas é o Projeto Hail Mary, o Devoradores de Estrelas, que é muito interessante também, é uma forma de vida alienígena, né? Mas, de fato, a gente comentava sobre a IA ser dentro de uma lógica mercadológica. Acima de tudo, eles querem vender. Acima de tudo, eles querem te dar a assinatura, né? Eles te dão ali uma amostra, né? Se você quiser ir mais a fundo, eles falam, opa, agora você tem que assinar. Agora você vai ter... né? Porque eles vivem disso, né? Além das bolsas e tudo mais, é uma empresa, né? A gente já comentou sobre isso. E, de fato, eles buscam essa calibragem, e hoje isso é uma coisa, como a gente falava no bloco anterior, há uma infosfera, os humanos vêm desenvolvendo isso não nasceu do nada. Por exemplo, vocês já devem ter, os ouvintes já devem ter resolvido um CAPTCHA. Né? Sim. Aquele prova que você não é um robô. Uma ideia incrível. Não, mas essa ideia é simples, mas ela é incrível. Sim. Porque é o seguinte, os engenheiros da IBM um dia tiraram férias em Costa Rica e perceberam lá uma academia onde a energia elétrica era gerada pelo usuário. Porque as pessoas estão lá queimando caloria lá e estão mexendo máquinas, esteira, bicicleta, e de fato, se você fizer uma engenharia reversa simples, você tem... Eles perceberam, as pessoas passam tanto tempo aqui, eles podiam estar produzindo pra gente. E aí criar uma questão do microserviço. E a CAPTCHA é uma empresa que nós ensinamos os carros a enxergarem. É um indiano, se eu não me engano, né? Foi um engenheiro americano, mas ela hoje não é multinacional. Então nós ensinamos os carros a enxergarem. Por exemplo, quando você vai lá, diz o que é um CAPTCHA. Por exemplo, tem uma imagem lá que eles fotografaram da rua, do Google Street View, e parece que é uma bicicleta. Aí eles perguntam para 1 milhão de humanos o que é isso. Se 1 milhão de humanos falar que aquilo é um sinal vermelho, a máquina lê aquilo como um sinal vermelho. Porque a máquina não enxerga a realidade, ela enxerga zeros e uns. Né? Zero e um. Ela enxerga dígitos. Então, de fato, a gente vem minerando, a gente vem trabalhando, são as microtarefinhas, né? Só que, no fundo, a empresa quer que você tenha a competição entre Gemini, Claude, ChatGPT e várias outras, né? Onde eles querem
que você seja o cliente deles. Então, eles perceberam que as pessoas consomem quando estão se sentindo bem, agradavelmente bem, né? As pessoas tristes não consomem. Então, os felizes não consomem outras coisas. Então, assim, eles vão lá, eles conhecem a psicologia, eles conhecem... enfim, de fato, eles dominam a gente... É tudo culpa do marketing. Facilmente. Possivelmente. Esse povo do marketing é complicado. Professor, psicologia também, né? Essa lógica é muito interessante e tem uma reflexão dentro da encíclica que ele diz assim, vou trazer mais um trecho. Outrora, eram sobretudo os estados a orientar e a dirigir a inovação. Hoje, pelo contrário, os principais motores do desenvolvimento são atores privados, frequentemente transnacionais, dotados de recursos e capacidades de intervenção superiores aos de muitos governos. O poder tecnológico assume, de start, uma identidade inédita, predominantemente privada e, portanto, ainda mais difícil de discernir, gerir e orientar para o bem comum. É exatamente o que nós estamos falando do foco no lucro, né? Isso é muito complexo, Cláudio, veja bem. Você pegar quem são esses CEOs ou as pessoas que desenvolvem isso, não são humanistas. Não, apesar de, como falamos, o Papa, quando leu a encíclica, estava ao lado de um jovem que é o criador de uma dessas empresas. Isso é inédito, né? Entregar a encíclica dessa forma já é inédito, mas ter lá é o sinal dos tempos mesmo. Você pega, por exemplo, o que falou o Elon Musk certa feita, né? O Elon Musk, né, de um caráter duvidosíssimo, né, tudo mais. Todos eles, afinal, a maioria desses caras das Big Tech. Seria o Joffrey lá do Game of Thrones, seria o Joffrey, né? Que na série todo mundo torce contra, mas na vida real as pessoas gostam. Isso não dá pra entender. Por exemplo, ele falou da mineração, né? A gente vai minerar, a gente vai dar o golpe onde a gente quiser, a gente vai assumir. Hoje tem a questão das terras raras e tudo mais. Então você pega, por mais que a gente tenha uma indústria sofisticada, com aparelhos sofisticados, o processo de produção dele é extremamente assimétrico. A mineração nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, pega a Bolívia, pega o Sudão, o Congo, da onde vem a alma disso, né? Porque no final das contas, a gente fala em nuvem, não existe nuvem. Existe lá um negócio material, físico, feito de elementos químicos, certo? A nuvem, que é do Jeff Bezos, é o cara da Amazon, que controla tudo isso. Imagina, o cara que te vende tudo é o cara que sabe de tudo de você. Então é uma coisa meio... né? É isso que o Papa está se referindo a estar na mão das empresas privadas. Então, assim, quanto custa um iPhone? Assim, no sentido... Existe um livro, eu até gravei um vídeo no YouTube sobre esse livro, que é The One Device, a história secreta do iPhone. Quanto custa, de fato, o iPhone e sua matéria? Matéria-prima. Matéria-prima. Montagem, matéria-prima e montagem. Matéria-prima e montagem. Quanto custa um iPhone? O Nem minério que está ali. Tem alguma ideia? Não tem ideia. A época em que o livro foi lançado, 2019, custava menos de $2. 2. Ou seja, você vai pagar $1.000. Você está pagando por quê? Porque está escrito lá atrás, desenvolvido no Vale do Silício, né? Tem uma maçãzinha. Só que as pessoas que de fato produzem o iPhone, essas pessoas ganham centavos para minerar ali no Potosí, são crianças trabalhando lá no Sudão, guerras intermináveis, né? Então, de fato, a preocupação papal é essa, porque ele entende desse estado de coisas. O atravessamento, as crises, o trabalhador, se já era, na preocupação do seu antecessor, já se preocupava com o trabalhador, né, no início da Revolução Industrial, agora, então, é uma questão assimétrica muito grande, né? E aí vem, se a IA for sendo introduzida, porque dentro do mundo do trabalho, o Andreas Oppenheimer tem um livro maravilhoso sobre isso, chamado Salve-se Quem Puder, O Futuro do Trabalho, que é de 2015. Ele sintetiza isso de uma maneira muito simples. Se o seu trabalho pode ser explicado, ele pode ser automatizado. Agora, tu imagina quanto trabalho nós temos hoje ainda na sociedade que pode ser explicado. Aquela que a tecnologia não se desenvolve, né, globalmente, ela se desenvolve em clusters. Mas vai ao Japão, o Japão já não tem, alguns hotéis já não tem concierge, não tem atendente, são robôs. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem frentista. O supermercado não precisa de caixa. Então você pega e vai levando isso, programadores vão se tornar inúteis. Logo mais, né? Porque a LLM vai poder se desenvolver seu próprio... E ela já faz isso. De certa forma, ela já faz isso. Então, você tira isso, né? A preocupação é essa. E o dono da empresa, me parece que ele está preocupado com o lucro. Até agora, eles não demonstraram... Parece, né? Não demonstraram até... assim, as pessoas... eu pago Netflix desde 2012.
né? Agora, fique sem pagar um mês. Não é como a venda da esquina que antigamente, esse mês tu quebrou. Não, vai ser aqui no caderno, mês que vem tu paga. Se eu não pagar um mês, se eu vencer dia 5, me corta a assinatura. E não quer saber que eu fiquei 14 anos pagando em dia. Exatamente. Então, é algoritmo. Não é frio, é simplesmente lógico. Agora, e a preocupação não é essa. Nós somos humanos, nós não somos puramente lógicos. Sim, é interessante, assim, essa encíclica, de certa forma, ela tenta trazer para a realidade o que seriam as 3 leis da robótica lá do Isaac Asimov, ou não chega tanto? Bom, em tese, essas leis, né, elas são levadas em conta desde quando o Turing começou, as máquinas de Turing, nós chamamos de computadores. Em tese, há uma proteção da humanidade. Porque a gente eu pelo menos tenho essa ilusão de que, às vezes, eu me pego achando que o robô, que a inteligência artificial vai respeitar as 3 leis da robótica, né? Mas não é... né? O problema é o seguinte, você pega um experimento na Holanda, porque quem desenvolve tecnologia de agricultura, de ponta é a Holanda, sempre foi, né? Você pega lá uma fazenda onde você automatizou tudo. Passa lá um robô, um GPS, ele detecta onde o solo precisa de mais nutrientes, ele fertiliza especificamente, passa uma outra máquina, abala o solo, passa uma outra planta, e aí tem uma outra que fica cuidando de umidade, matando inseto por choque, para não ter que usar agrotóxicos e tudo mais, né? E aí, nessa mesma fazenda, no dia de colher, ninguém programou isso. Porque essa é a questão. Como eu dei o exemplo do que acontecesse se o sol emitisse apenas infravermelho, ninguém precisa programar. As máquinas ficaram criativas. Estão instruídas. Elas conseguem ligar o A ao C. Antes elas tinham que passar pelo B. Hoje elas conseguem fazer isso por si. Então a máquina chegou para colher e não colhia. E chamaram lá os engenheiros e ninguém sabia o que aconteceu. O que acontece é que foi dada uma simples linha de interpretação para ela. Produzir o máximo possível, sem afetar o meio ambiente, afetando o meio ambiente o mínimo possível. E a máquina não colhia. E aí, integraram aos sistemas, a máquina foi lá e mostrou com o controle de temperatura que existiam ninhos de passarinho. Porque se você pegar uma cana-de-açúcar aqui, desculpa quem é vegano, mas se você come açúcar, você está comendo vários animais que são colhidos junto. Insetos, abelha, cobra, cachorro morto... né? Onça, a máquina não qualquer coisa tirar na frente. Então, ou seja, o açúcar tem, né? Infelizmente é assim. Só que as máquinas perceberam e não queriam colher, queriam tirar os pássaros para colher. Então, isso não foi pré-programado. Então, se a máquina perceber que o meio ambiente está em risco cada vez mais, e se ela perceber que é só eliminar um agente de toda essa constituição da biosfera, tem um agente que é o causador do caos. Qual é esse agente? Nem vamos falar, né? Porque senão cai de novo o sistema. Daqui a pouco. Será que uma máquina? O sistema está caindo. Então, assim, é o que o Matrix fez, né? Tem aquela famosa discussão lá do agente Smith com o Morfeu, né? Descobriu que vocês são um vírus, vocês não entram em equilíbrio. Né? Então você pega, você olha a mineração, que a própria indústria produz, né? Mineração sem controle, enfim, a degradação. Se as máquinas chegarem a uma conclusão, né? Que há um desequilíbrio ambiental. E que o desequilíbrio é o homem, né? E que há um causador. E que esse causador não se remenda, nem com encíclicas, nem com... né? Aí talvez elas tenham uma lógica muito racional, e aí que entra as 3 leis que você falou, né? Ela não causar um mal humano, espero eu que seja. Mas elas já podem, veja bem, em vários estados, elas podem constituir pessoas jurídicas, em vários países. Né? Na Nova Zelândia, por exemplo, o rio é uma pessoa jurídica. Então, se uma máquina, se elas criarem, por exemplo, uma empresa, que elas mesmas criem, escondida do público, né? Porque o que a gente vê na internet é uma ponta, né? Tem a Deep Web, a Dark Web. Elas podem criar uma empresa sem humanos e começar a ganhar dinheiro e começar a criar patentes. Eles já podem fazer isso naturalmente. Vocês já não estão fazendo. Sem ninguém perceber. Sem ninguém perceber. Elas podem se tornar donas das sementes, elas podem quebrar uma Monsanto, elas podem... Hoje, a realidade em que estamos hoje, elas já têm condições de fazer isso. Inclusive, as pessoas que fundaram a Anthropic são pessoas que deixaram o ChatGPT por causa da norma de segurança, né? São pessoas como os irmãos Ammodei, pesquisem sobre os irmãos Ammodei, que são CEOs, são os donos da Anthropic, eles deixaram o ChatGPT justamente porque não concordavam com essas normas, com essas travas. E aí você pega os usos militares, por exemplo, do Cloud, os jornais ingleses denunciaram que teve, não sei se vocês lembram, um bombardeio numa escola lá no início do Irã.
É porque era um dado desatualizado, porque ali 2 anos antes era de fato um negócio um arsenal. Então, veja bem, né? Você entra no Google Maps, está desatualizado, de repente a sua casa explode, porque ali antes era um... Olha o que isso gera. Então, isso já está, isso já é. Isso já é, né? E agora, mas isso é no Irã, na Venezuela ali, né? A questão de terras raras aqui. Então, esse é um problema. O Brasil está sentado em cima de uma mina, né? Literalmente em várias minas que interessam para essas empresas. Então, essa questão da humanidade, de fato, tem que concerner a católicos, a religiosos, a não religiosos, todo mundo. Enfim, é a grande questão do nosso tempo, a qual nós devemos sentar, refletir e nos posicionarmos, né? Sem dúvida nenhuma. Zé. Bom, professor, a gente está falando muito sobre comportamento, sobre essa questão toda aí. Uma curiosidade, como que alguém que não é católico conseguiria entender isso tudo? A encíclica? A encíclica. Mas veja bem, o Papa está falando de coisas que fazem parte da vida das pessoas, sendo elas religiosas ou não, e as quais vai afetar todas as pessoas, né? É claro que o Papa, há 1000 anos, por exemplo, o Papa saía à janela do Vaticano e dizia não vai ter guerra no Oriente Médio, ou vai ter guerra no Oriente Médio, acabava na hora, né? Hoje essa influência é um pouco menor até, né? Não circunscreve-se ao mundo todo, mas as questões de que ele trata são questões que permeiam a vida de todas as pessoas, né? São questões que vão dizer sobre relacionamento. As pessoas hoje se relacionam por algoritmos, né? Você pega o geoposicionamento, muitos casais se conhecem por geoposicionamento, que é um algoritmo ali, né? Ou seja, alguns aplicativos já utilizaram isso, né? Sim, é o GPS. Se você pegar a mesma lógica do iFood, é que o Tinder usa. Não, exatamente. O Tinder... É o GPS, localização. Localização, né? Quem está próximo da match. Ou seja, a constituição de famílias, né? Você pega, casais estão... não quero terminar porque é chato. O chat GPT escreve por mim, eu mando lá uma mensagem, estamos terminando. Então, é porque a IA, né, não atravessa o aspecto da vida do religioso, atravessa todos os aspectos da vida, né? Sim, sim. E como o Papa fala em certo momento da encíclica, existem vários níveis de dignidade moral, dignidade social e a dignidade ontológica, que os católicos creem nela. Simplesmente por você nascer e ter nascido à imagem e semelhança de Deus, você tem dignidade de pessoa humana e tem que ser respeitado, né? Mas eu acredito que todas as pessoas, independentemente de suas crenças, seus ideários, as pessoas querem ter uma vida feliz, uma vida onde elas não vão ser enganadas, como de fato podem estar sendo, né? Onde a gente não vai ser... E hoje as máquinas fazem muito isso, a gente tem que ter sempre um olhar crítico, porque elas fazem parte do nosso cotidiano, da nossa comunicação com parentes, com familiares e tudo mais. E, de fato, como a gente falou, elas servem a empresas ou estados. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, um aplicativo virou moda aí, que era um negócio que envelhecia. O Face App. Você tirar uma foto, ele te mostrava mais velho. Eu nunca entendi esse aplicativo, porque já tem um que te envelhece e chama Vida, né? Boleto e tal. Mas as pessoas tiravam foto e ninguém lê os termos do acordo, porque são horas e horas de leitura, a pessoa só vai lá e aceita. Dos ouvintes, quem já lê um termo do acordo, né? Acho muito difícil. E aí, as pessoas não souberam, mas esse era um aplicativo do governo russo. Então, se você usou aquele aplicativo e fez um scanner da sua face, você chegar no aeroporto hoje em Moscou, São Petersburgo, você já está lá cadastrado. E você aceitou. Você aceitou naturalmente. Então, a coisa é tão universal, como eu falei, porque ela se manifesta sobretudo sobre smartphones, e os smartphones são universais. Hoje, 92% dos brasileiros acessam a internet. Nenhuma tecnologia foi tão volumosa, tão onipresente, né? Então, eu acho que ela não tem fronteira, e eu acho importante que o líder religioso da envergadura do Papa se preocupe, né? O catolicismo é a maior religião do Ocidente, e é importante que todo mundo se preocupe, porque é uma questão que, de fato, vai mudar o jeito da escola, né? De fato, a gente precisa de 9 anos... para o ensino fundamental. Será que a grade do ensino leva 9 anos mesmo para aprender tudo aquilo? Ou será que na maioria do tempo a gente está... Então, de fato, a gente vai ter que repensar a sociedade como um todo, porque quando acontece uma mudança de paradigma de comunicação, sempre acontece uma mudança estrutural muito grande. Se você pegar o já citado Platão, o Platão é de um tempo onde a escrita estava sendo inventada.
certo? Ele escreveu num tempo ali 5 séculos antes de Cristo, onde a escrita estava sendo desenvolvida na Grécia. Os poemas eram orais, né? Ilíada, isso aí. E ele é contra a escrita. Tem um diálogo lá chamado Fedro, onde ele diz: a escrita vai nos tornar ignorantes. Porque no lugar de você memorizar e aquilo fazer sentido, você vai transferir. E vai achar que sabe, você não sabe. E de fato, eu abro livros, às vezes, que eu li na graduação, no mestrado, e está lá grifado uma coisa que eu grifei, eu anotei a minha letra, mas eu não sei por que eu grifei. De fato, não está na memória, não está decorado, não está no coração, né? Então, essa questão é transversal, o nome da encíclica é Humanidade, né? Humanidade Maravilhosa. E o Sócrates já falava que existem muitas coisas maravilhosas sobre a Terra, mas de todas elas a mais maravilhosa são os seres humanos. E de fato é uma questão emergente que está aqui, que tem que ser discutida em todos os lugares, aqui no legislativo, no executivo, nas escolas, nas universidades, nas igrejas, enfim, aonde houver humanos é a questão que temos que encarar no momento. Sem dúvida nenhuma, professor. É interessante que o subtítulo, né, da encíclica é a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. E a gente fez essa conexão aqui com a Rerum Novarum, né, que é a dignidade da pessoa humana, no âmbito do trabalho. Né? E a inteligência artificial, como a gente falou também, ela vai alterar e tem alterado, na verdade, as relações humanas, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente aprende. E a gente tem essa urgência, né, em debater o tema, em ter limites. E aí vem um pouco desse campo da filosofia, que é a ética. Né? Então, essa encíclica é uma bússola, né, papal para aquilo que estamos vivendo e que obviamente fala muito mais aos católicos do que aos outros, no sentido de ordem, né, no sentido de respeitar aquilo que o Papa está dizendo, mas ela conversa com a questão da ética, né? E ela traz nesse aspecto essa necessidade da dignidade humana, né, do respeito às pessoas. Então, como que a filosofia enxerga isso, né? Essa necessidade de pensar, refletir e ver as pessoas a partir deste outro ângulo, vamos dizer assim. É interessante essa colocação por vários níveis, né? Primeiro porque a filosofia talvez seja a atividade humana ininterrupta que existe há mais tempo. Né? Você vê profissões surgindo, campos da ciência surgindo, mas a filosofia está lá, salvaguardando, né? E o Papa escreve essa encíclica, sendo ele um agostiniano, ou seja, um discípulo da ordem de Santo Agostinho, que foi um filósofo platônico, e no momento da encíclica ele fala da cidade dos homens e da cidade de Deus, né? Há 2 cidades, e nós podemos construir 2 cidades, como Agostinho já falava. E o problema dessa era digital é que não só no trabalho, mas a expectativa de vida das pessoas se altera também. Por exemplo, quando eu era adolescente, a expectativa de vida, no sentido de, eu vou ter algo, um dia vou estar na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, lá gravando uma entrevista e tal, se eu estudar. Eu vou ter carreira, no sentido latino de seguir uma carreira, né? Se eu estudar, se eu enfim, me esforçar bastante, me dedicar bastante, se eu ler o que me mandam ler mais do que não mandam ler, se eu trabalhar bastante, né? Enfim, para eu chegar numa Universidade Federal, eu trabalhei 5 anos em ensino médio, onde eu trabalhava 90 horas por semana. Então, assim, eu tinha essa mentalidade de que o caminho é esse. Tinha um propósito, uma meta. E todo mundo tinha, meus amigos todos são, né, da minha turma, todos também estão engajados em suas áreas, mas tem essa carreira, né? Hoje em dia, veja bem, não faz muito tempo isso, né? Não é nem uma geração atrás, 20 anos atrás, hoje em dia a expectativa do que é sucesso mudou. Sim. Por exemplo, um OnlyFans, né? Existem muitos jovens aguardando fazer 18 anos para ir para essas redes, porque rola muito dinheiro. E a ética é um estudo sobre a moral também, e a moral ela é adaptativa, ela varia, né? A moral ela tende a ser moldada com o tempo. Eu tinha um professor que dava ética lá em Guarapuava, no Unicentro, o professor Darlan, que um dia ele deu exemplo, né, nos longínquos anos de 2002. Ele deu um exemplo, eu estou há um quarto de século já lidando com esse negócio de filosofia, né? Estamos passando também, né? Como Newton, também algum dia deixaremos para trás, né? Se o cérebro não for clonar numa época.
Mas ele dizia que um dia ele estava vendo um programa de TV, à noite apareceu o El Chan pela primeira vez, né? Uma banda, um grupo que existia. E as bailarinas dançando lá, a esposa dele virou para ele e deu um tapa, do vazio, só porque as bailarinas apareceram. Uhum. E aí, um mês depois, ele foi numa festa de crianças e estava lá com os amigos conversando, as mulheres lá e tal. E aí tocou a música do El Chan e viu a esposa dele dançando. Ou seja, a moral é tão fluida que em 2 meses um tapa virou adesão. Entende? Então, se você não tem essas orientações, sejam religiosas ou de outro tipo, a sociedade, se você deixar a mercadologia tomar conta, né? É o lucro, é o dinheiro, né? Enfim, e aí é essa coisa de, eu quero ser youtuber, eu quero viver... Enfim, não sei se dá para chamar de profissões isso, literalmente, né? Mas se você fizer uma pesquisa básica, hoje a juventude quer isso, né? Quer essa... Sempre, quantos seguidores você tem? Veja que nome horroroso, né? Seguidor. Quem que é seguidor, né, cara? Que, tipo assim, você pegar... eu costumo comentar com os alunos, quando alguém fica famoso, o nome da pessoa que aparece muito e tal, dá um pé atrás, né? Porque não tem, é muita leitura, é muita coisa para fazer, não dá tempo de ficar gravando. Aqui esse programa a gente editou 3 vezes para conseguir, né? Ou seja, então o cara todo dia gravando ali, então olha, né? Porque essas reflexões são demoradas, elas tendem... a coruja de Minerva parece a entardecer, a gente tende a amadurecer as coisas antes de falar sobre elas, né? Então esse imediatismo, essa coisa que degenera em bets, a coisa do dinheiro fácil, o celular eu consigo dinheiro aqui, ali, gasto aqui, essa mentalidade, eu vou entrar na aposta e vou ganhar rápido, não é assim, né? Então, ou seja, isso atravessa a educação financeira, isso atravessa a expectativa existencial, isso vai refletir em tudo. Vivemos, como disse o Zygmunt Bauman, em tempos líquidos, né? Não é mais nada sólido, tudo é líquido, nada precisa ser, enfim, as relações às vezes são difíceis, as pessoas não vão assistir, porque é melhor pedir pro ChatGPT terminar para mim, né? Aí, eu tô sozinho ali com um aplicativo ou outro, aplicativos adultos que patrocinam futebol 4 da tarde no domingo. A gente não pensa, a moral normaliza isso, entende? Sim. Isso está ali, entende? As bets hoje patrocinam campeonato, patrocinam times, dão nome às taças, e a gente normaliza a coisa, entende? Então, quem seria o juiz moral dessa coisa no Estado? E aí, a filosofia que criou a ideia de Estado com legislativo, executivo e judiciário, né? Os ministros franceses. A filosofia foi sempre essa tentativa de salvaguarda, né? E o Papa, sendo ele o representante de um grande lugar que é a Igreja Católica, mas também sendo ele um filósofo, ele se sente impelido a fazer isso. Estranhamente, de novo, um cara chamado Christopher, né, que tem Ola, está na mesa, né? Isso é um sinal também a gente pensar também sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu ficaria aqui conversando mais umas 3 horas facilmente, aproveitando, né, da sabedoria, aproveitando o conhecimento que o senhor traz pra gente. Grato, né? Queria deixar aqui esse agradecimento justamente por toda essa reflexão necessária, né, que a gente faz. Eu espero que a gente possa fazer isso outras vezes. Seja muito bem-vindo a Cuiabá. Obrigado. Feliz de ter escolhido a Universidade Federal de Mato Grosso para estar conosco. Também 5 meses feliz. Ainda em Cuiabá. E sejam muitos e muitos anos felizes. Serão. Obrigado, agradeço a todos, agradeço. Obrigado, professor. Estou à disposição sempre que houver. A filosofia, ela não se especializa em muitas coisas, mas ela tem de ter um conhecimento geral sobre muitas coisas. Então, a gente fica à disposição, não só eu, mas os colegas do departamento são muito bons também. E a própria universidade toda é de excelência, então, sempre que precisarem, a gente pode fazer uma ponte lá. Tá ótimo. Bom, aprender a perguntar talvez seja o primeiro passo para aprender, né? E a filosofia faz isso com brilhantismo. Zé, muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, professor. Tem muitos outros assuntos que a gente podia fazer essa conexão, mas é um bate-papo bacana e espero que possamos nos ver outras vezes aqui, a Secretaria de Comunicação de Portas Abertas para o senhor. Certamente. Obrigado. Bom, é um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Realmente muito positiva. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, que sabem que a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos, que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às segundas, quartas e sextas, às 10 horas da noite, com reprises durante a programação. Fiquem com Deus e até a próxima.